Olá, olá! Muito bem-vindos à nossa aula, nosso workshop em A Fórmula da Comunicação. É um prazer ter vocês aqui comigo nessa aula. Eu preparei com muito carinho, que eu vou ensinar vocês a se comunicarem com clareza, conexão e confiança. Vou dar os primeiros passos. Para você que se sente travado aí, que na hora que vai gravar vídeo fica: ai meu Deus, o que eu falo? Fico dura, se perde, deixa de ser você mesmo, não consegue ter aquela espontaneidade. Na hora de falar, se encolhe, acha que a voz não está boa, que a voz não saiu direito, acha que não sabe falar bem, não sabe passar na hora de transmitir o seu conhecimento, não transmite aquela confiança, aquela energia, não sabe na hora de fazer uma apresentação, não sabe como se movimentar num palco. Na hora de gravar vídeo, stories, aquilo é muito difícil, perde muito tempo para gravar. E assim, para você que quer melhorar a sua comunicação, que quer se falar com mais naturalidade, quer se tornar amigo de uma câmera, quer saber se destacar o seu diferencial durante uma conversa, durante uma reunião, um encontro de networking, não só nas redes sociais, mas na vida, é muito importante a gente saber falar, transmitir essa autoridade, falar com confiança. E eu falo muito da clareza, porque primeiro você precisa saber qual é a sua mensagem. Depois você aprende a se comunicar de forma que gere conexão e depois a confiança. Mas uma coisa está muito atrelada à outra. Se você fala, se você tem clareza, tem conexão, mas não tem confiança, não adianta. Se você tem confiança, mas não tem a clareza, não gera conexão, também é ruim. Então a gente precisa ter esses 3 passos. E por isso que eu vou falar muito deles hoje aqui na aula. E eu quero que você me acompanhe aqui nisso. Vou ajudar muito, tenho certeza que você vai sair daqui já com bastante conhecimento. Eu sou a Renata Parreira, eu sou jornalista, mestre em comunicação digital. Eu vivo aqui em Braga, sou brasileira, vivo aqui em Braga, e eu vou guiar vocês nessa aula hoje, aí desse workshop, A Fórmula da Comunicação. Bom, primeiro eu quero saber, o que vocês acham? O que é comunicar-se bem? Você acha? Eu já fiz essa pergunta algumas vezes. Pensa aí para você. O que eu já escutei muita gente dizer, comunicar-se bem é a pessoa que chega e fala e pega, mas também já vi são pessoas que falam de forma que os outros entendam. Às vezes a pessoa é tímida, mas ela sabe se comunicar bem porque ela sabe falar de uma forma que as outras pessoas entendam. Às vezes a pessoa é muito espontânea, mas ela não sabe comunicar bem. Não é só a questão de ser tímido, isso não é a característica da pessoa. O comunicar-se bem não está atrelado a isso. E o comunicar-se bem não é um dom, é uma técnica. E a gente vai aprendendo aí com o tempo. E é uma técnica muito importante frisar aqui, que é uma técnica que precisa de prática. Você se comunicar bem, é claro, tem gente que tem mais facilidade e outras não. Assim como um esporte, mas a partir do momento que você pratica, estuda, se prepara, tem conhecimento do que deve ou não fazer, vai melhorando com certeza à medida que você vai praticando. Eu mesma, desde que eu comecei a estudar mais, aprimorar a minha comunicação, eu melhorei. Agora, uma coisa que é importante frisar, que você não vai conseguir fazer tudo de uma vez, você não consegue. Eu ainda, mesmo sabendo algumas coisas que não se devem fazer, eu faço. Mas quando a gente tem conhecimento, a gente sabe se observar para não repetir, para tentar não fazer menos, ou tem consciência de que fez e que não era aquilo e vai tentar melhorar no próximo. Então, comunicar-se bem é uma construção que com o tempo você vai cada vez melhorando mais. Não adianta querer sair da aula e aplicar tudo, que vai ficar muito difícil. Mas você ter buscado esse conhecimento já é muito importante, já foi um passo muito importante, que é uma coisa que muitas pessoas ainda não têm essa consciência. As pessoas estudam, fazem milhões de cursos, mas elas não estudam a sua própria comunicação. E comunicar-se bem é essencial, é o que você se destaca, principalmente hoje em dia, que é tanta IA, tanta inteligência artificial, tanta coisas que não são humanas, e você ter o dom de se comunicar bem, isso você nunca vai perder. O encontro aqui, pessoas, você encontrar as pessoas, você falar.
Não tem inteligência artificial que tire essa conexão, essa emoção. Então, por isso que é muito importante se comunicar bem. Principalmente hoje em dia, é o que o que vai te destacar. Mas o comunicar-se bem, ele é valorizado desde muito tempo. A retórica é uma das 3 disciplinas que já eram usadas na Idade Média. Então, nós vamos aprender isso cada vez melhor e melhorar essa comunicação. Para começar, vamos aprender o que não fazer. Quais são os maiores erros da comunicação? O que é aquele erro que as pessoas cometem que te irrita? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber, tá? E eu quero que vocês me digam se vocês pensaram em algum desses erros aqui também. Olha, o primeiro erro é aquele: começar pedindo desculpa. Você já chega assim, olha, desculpa, mas... Olha, desculpa. Não dá para você começar cada frase pedindo desculpa. Então, esse já é um grande erro da comunicação, porque você já começa com a sua autoridade baixa ali, você já começa devendo, quando você já começa pedindo desculpa. Então, nada de pedir desculpa. Ai, desculpa o atraso. Não, obrigada por me aguardar. Entendeu? Então, assim, não comece pedindo desculpa, que você já começa com a conta baixa. Falar rápido demais, agitado demais. Eu tenho essa dificuldade, eu falo muito rápido. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a tentar diminuir essa minha velocidade e falar mais devagar. É um erro que a gente observa e a gente tenta melhorar. Quando você fala rápido demais, parece que você está nervoso, ansioso, agitado demais, e aquilo vai passando uma agonia nas pessoas também. As pessoas não conseguem acompanhar. Então, você tem que falar numa velocidade que as pessoas vão compreender, nem lento demais e nem agitado demais, nem rápido demais. E também você pode variar, tá? Você pode falar rápido quando é uma situação de algo rápido. Por exemplo, bom dia, bom dia, bom dia, cheguei. E aí depois, na hora de explicar, você fala mais devagar. Mas aquela comunicação toda muito rápida, que às vezes a pessoa tem pouco tempo. E aí ela resolve falar muito rápido para falar tudo. E não, é melhor você falar menos naquele tempo que você tem, do que você falar muito rápido, querer falar tudo em pouco tempo e embolar as palavras. Uma coisa que eu vejo muito nas redes sociais é a pessoa que grava um vídeo, depois ela acelera a velocidade do vídeo para ele ficar um vídeo mais curto e a fala mais rápida. Eu, particularmente, não gosto. Aquilo me dá uma agonia da pessoa falar tão rápido. Você fala menos, então, no vídeo. Ou então deixa o vídeo longo do jeito que tá, que quem tiver interesse naquele tema vai assistir. Mas, assim, botar rápido demais as pessoas não conseguem se conectar, elas não conseguem, elas perdem o interesse. 3, não dominar o conteúdo. Isso é o pior de tudo. Aquela pessoa que começa a falar e você percebe que ela não sabe daquilo e ela tá ali querendo parecer que sabe. A gente percebe. A audiência, ela é muito esperta e ela percebe. E com isso você perde a sua credibilidade. E as pessoas param de prestar atenção em você. 4, usar o mesmo tom de voz. Nós temos muitos tons de voz. O tom de voz que você fala com seu filho é diferente do que você fala com seu marido, que é diferente do que você fala com seu cliente, que é diferente com o que você fala com o vendedor da padaria. Então, a gente tem vários tons de voz e a gente tem que saber também, numa conversa, numa aula, num discurso, numa palestra, usar diferentes tons de voz para você prender a atenção. É quando você quer falar uma coisa mais séria, você chega aqui e você fala com um tom de voz. Aí eu tô contando uma coisa engraçada, aí eu tô contando um tom de voz assim. É variar. Isso você variar o tom de voz, você prende mais a atenção das pessoas. Não planejar o que vai falar. Nossa, eu acho horrível. Quando eu abro um stories e a pessoa tá assim. Ou escutar um áudio do WhatsApp que a pessoa está pensando o que ela vai falar. Gente, antes de você... Outro dia eu fui numa palestra e a pessoa não conseguiu dar a palestra porque ela disse que estava a trabalhar muito, não teve tempo de preparar a palestra e na hora... Isso é terrível. Você tem que preparar antes que você vai falar. Tanto por você, para você ficar mais calmo, quanto para a sua audiência. Porque se a gente fica ali só no a pessoa perdeu o interesse já em você. Falar só sobre você. Comunicar é muito mais saber ouvir do que falar. Eu sempre falo essa frase. E é verdade. Se você fica só no eu, ninguém se interessa. Pergunte pelos outros. Tenha um interesse genuíno na outra pessoa. Até porque para você poder vender para ela, se é o seu interesse vender para ela,
você precisa saber quais são as necessidades dela. E você, não só quando você quer vender, conhecer as outras pessoas, saber das histórias das outras pessoas, isso é muito importante. Sentar para tomar um café, você vai conversar com um amigo, uma amiga num café, e a pessoa só fala dela, não é insuportável? Então, é horrível, não seja essa pessoa. 8, usar vícios de linguagem. Os vícios de linguagem, como eu disse ali, aquele do muitas vezes é porque você não se preparou, muitas vezes é nervosismo, aquele né, ou ok, é porque você precisa da aprovação do outro, porque você não tem confiança. Então, usar menos vícios de linguagem, porque o vício de linguagem realmente é insuportável. Não olhar para a audiência enquanto você fala. Gente, olho no olho, olha, uma plateia grande, olha para as pessoas, olha para quem você está a falar. Pessoa que não fala, ela não transmite confiança nenhuma. Não entregar conteúdo de valor. Isso é terrível, porque a pessoa está ali parada para te escutar e você não passou nada, não transmitiu, não levou nenhum conhecimento para ela, não entregou um conteúdo de valor. Isso é terrível. Falar difícil e técnico para parecer inteligente. Nossa, isso é uma coisa muito difícil. Eu sei que, por exemplo, um médico às vezes tem a dificuldade de transmitir aquilo sem ser as palavras técnicas, um advogado, mas a pessoa que sabe se comunicar bem, ela sabe transmitir aquilo de uma forma que as pessoas vão entender. E isso é uma coisa muito importante que você precisa treinar. Sabe aquilo? Explica como se fosse uma criança de 5 anos. Tem que ser assim. Quando você fala muito técnico, muito difícil, você simplesmente afasta a sua audiência. As pessoas param de prestar atenção em você. Repetir as mesmas palavras. Gente, leia muito, porque você precisa expandir o seu vocabulário. Usar sempre as mesmas palavras é terrível. Aí sabe aquela pessoa que aprendeu uma palavra nova e fica usando o tempo todo? Então, isso é terrível. Conheça outras palavras, leia para você melhorar o seu vocabulário. E parecer inseguro. A audiência fareja. Viu que você está inseguro? Ela não está nem aí mais para você. Você precisa transmitir essa confiança, essa segurança. E a boa comunicação, ela tem 3 pilares, que é a clareza, a conexão e a confiança. Quanto mais segurança na sua comunicação você tiver, mais as pessoas vão achar que você se comunica bem. Seja seguro, confiante e intencional na sua comunicação em todos os momentos. Então, quando você passa essa segurança, quando você está ali confiante, você comunica o que você quer, o que você com intenção, é o que as pessoas elas param para prestar atenção. Repara só, quando você acha que uma pessoa se comunica bem, é porque ela está segura. Então vamos começar pela clareza. Primeiro, para você ter clareza da sua comunicação, você precisa entender qual o seu diferencial, qual o seu fator único, o que é que você quer, qual o seu objetivo. Então, primeiro é lá atrás. Primeiro você tem que começar com você tem que entender dentro de você qual é a sua mensagem. E você tem que fazer um exercício de se perguntar: quem é o meu cliente ideal? Quem eu quero atingir? Com quem eu quero falar? Qual é o meu diferencial? O que é que eu faço que mais ninguém faz? Qual é a transformação que eu ofereço para os meus clientes? Pode perguntar para você, pode perguntar para outras pessoas, mas você precisa entender primeiro, ter clareza de qual é a sua mensagem. Porque, como eu disse antes, você precisa ser intencional na sua comunicação. E para você ser intencional, você precisa ter clareza do que você quer falar. É aquilo, é que nem na Alice. Se você não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Então, na Alice no País das Maravilhas. Então, a partir do momento que você sabe o que você quer, que você tem clareza, onde você quer chegar, quem você quer atingir, onde eu sei o que eu quero, eu sei quem eu quero atingir, eu sei aonde eu quero chegar. Você precisa ter essas 3 respostas para você ter clareza da sua comunicação. Quando você tem clareza da sua comunicação, uma frase muito simples que eu costumo ensinar para os meus alunos é fazer uma frase que você, quando está no encontro de networking, quando está com alguém te pergunta o que você faz, você usa essa frase. Você pode colocar na bio do seu Instagram, você pode fazer stories falando ela, que é: eu ajudo quem a fazer o quê com resultado emocional ou prático. Vou dar um exemplo. Eu ajudo prestadores de serviço a comunicarem-se com confiança para posicionarem-se como autoridades nas redes sociais. Então, eu ajudo quem? Eu ajudo prestadores de serviço. A fazer o quê? A comunicarem-se com confiança.
E qual o resultado? Posicionarem-se como autoridade nas redes sociais. E é isso. Eu quero que você faça o seu também e me marca, me mostra, pode me mandar que eu te ajudo. Então, se você tem alguma dúvida nessa frase, você pode fazer, me manda, Renata, o que você acha que eu te ajudo e a gente faz. E assim, quando você tem clareza na sua comunicação, é muito importante você ter em mente que você não tem que ser autêntico, você não tem que ter medo de ser quem você é. Se você quer se enquadrar, se você quer agradar a todos, você não vai agradar a ninguém. Você tem que saber construir a sua comunidade. Você vai atrair pessoas. Quando você é você mesmo, você atrai pessoas que se conectam com você. Você atrai pessoas que querem estar ali, que elas querem trabalhar com você justamente por ser quem você é. Então, não tenha medo de ser quem você é, porque quanto mais você se afastar de quem você é, mais você vai afastar as pessoas que querem trabalhar com você justamente por essa razão. E quando você não tem clareza na sua comunicação, quando você não sabe quem você é, as pessoas vão te dizer quem você é. E você vai acreditar. E pode ser que aquilo não esteja de acordo com o que você deseja. Então, você tem que ter clareza e você não pode deixar de ser autêntico, de ser você mesmo. E um mundo cada vez mais competitivo, se encaixar é o melhor jeito de ser esquecido. Se eu sou a Renata, social media, não tem nenhum diferencial, eu sou mais uma. Quando eu sou a Renata, social media, que ensina as pessoas a serem autênticas, eu tenho um valor. Então, o valor, as pessoas vão perceber esse valor. Se você é uma médica, um advogado, uma psicóloga, e você tem o seu diferencial, eu vou escolher ali você porque você tem esse perfil. Eu quero você, porque você defende isso, porque você está de acordo com as mesmas coisas que eu quero, com o que eu procuro. Agora, se você é mais uma, se é igual a todos os outros, e em você ou em outra, para mim não vai fazer diferença. Conexão, agora vamos falar da conexão. Quando você fala algo, você está construindo uma ponte entre você e a outra pessoa. E você precisa que a pessoa, ela chegue, ela entenda, perceba bem aquilo. E ela atravesse essa ponte vai ligar vocês dois. Imagina se você convida uma pessoa para ir na sua casa, só que você não dá o endereço, não dá o GPS, nada, a pessoa vai ter que encontrar sozinha. Ela não vai achar, ela vai desistir, no meio do caminho ela vai desistir. Agora, se você convida uma pessoa para ir na sua casa, você dá o endereço, você mostra, a pessoa vai, porque vai ser fácil. A mesma coisa é a comunicação. Quando você vai falar algo que você quer que a pessoa entenda, você tem que fazer de uma forma que ela entenda fácil, que ela se conecte com você facilmente. Então, você precisa saber como fazer esse discurso. Porque quando você fala, é um convite para a pessoa escutar o que você tem a dizer. E se você não cria essa ponte, a pessoa não vai conseguir chegar até você, não vai conseguir se conectar a você. Então, uma técnica, primeiro passo assim, para você organizar a sua fala, primeiro, você escreve tudo, você faz aquele download de ideias, você sai escrevendo todas as suas ideias sem se preocupar, sem filtro. Depois você vai organizar essas ideias. Quando você organiza essas ideias, você vai ver, olha, essa aqui se conecta com essa, eu posso juntar em uma, essa daqui. Depois você vai fazer uma sequência lógica dessas ideias. E você vai colocar, eu vou agrupá-las, vou organizar numa sequência temporal ou numa sequência que faça sentido ou de importância. Enfim, você vai fazer uma sequência lógica dessas ideias. E ali você já vai estar mais ou menos organizado o seu discurso. Depois que você organizou o seu discurso, você vai pensar assim, como que eu vou transmitir isso para o outro? Eu vou usar metáforas? Eu vou usar analogias? Eu vou usar histórias? Eu adoro os três. Eu acho que dessas três formas, você consegue contar de uma forma que o outro entenda. Porque quando você convida, você precisa convidar o outro a imaginar com você. Ao imaginar, o sistema límbico é ativado. E essa é a parte do cérebro responsável pelo processamento de emoções e memórias. Então, ao incentivar a imaginação, você torna o outro um participante ativo na comunicação. E aumenta o engajamento dele, aumenta a conexão dele, ele vai querer prestar atenção, porque você está contando. Gente, quem não adora escutar uma história? A gente, por exemplo, a gente às vezes vê uns vídeos nas redes sociais de 2 minutos que a gente fala, é muito longo, não tem tempo. Mas aí você fica 2 horas vendo um filme, vendo séries, você maratona séries. Então, as pessoas gostam de escutar histórias. Então,
Use isso a seu favor. Conte histórias para você se conectar às pessoas. Você sabia que beber água, assim, é uma ótima forma de você diminuir o seu vício de linguagem? Quando você para, bebe uma aguinha, quando você vai falar um vício de linguagem, você bebe uma água. Isso você já diminui aí os seus vícios. E como eu disse, pessoas conectam-se com pessoas. Quando você conta histórias, você emociona as pessoas, você cria uma conexão. O outro está ali atrás. A IA, ela é maravilhosa. Eu uso muito no meu trabalho para me ajudar com várias coisas. Mas na hora de se comunicar, de falar com o outro, são as pessoas. Mesmo, eu vendo para uma empresa, eu não vendo para pessoas. Não, mas por trás da empresa tem uma pessoa. Então, por mais que você... não, mas eu trabalho só aqui no computador. Gente, sempre vai ter uma outra pessoa por trás. Então, não fica achando... não fica, não, o ChatGPT faz tudo para mim. Eu boto ali, ele faz um post para mim. Gente, seu post vai estar igual aos outros. Quando você se destaca, você mostra, você se conecta, as pessoas gostam disso. As pessoas gostam de escutar histórias, elas gostam daquele conteúdo que gera emoção. Então, e a emoção é humana. A IA não gera emoção. Quantas vezes a gente tá passando no feed ali, vendo um monte de vídeo, o que te ficou ali, que você parou para assistir, é aquele que te despertou algum tipo de emoção. E é quando você desperta a emoção, você cria conexão. E a conexão leva a uma ação. Se eu ver um vídeo que me despertou ali aquela emoção, eu me conectei com aquela pessoa, eu vou comprar dela. Quantas vezes a gente compra por impulso? Porque a gente viu ali uma pessoa nas redes sociais anunciar algo, que você se conectou com ela, que você gostou e você comprou. E quando, como eu falei, a gente vê um monte de vídeos nas redes sociais, mas só lembra depois do que te marcou de alguma forma. Porque só nos marca o que nos emociona. Aquele que não despertou emoção nenhuma, que era igual a todos os outros, você esqueceu. Agora, aquele que te fez sentir ali uma coisinha assim, foi o que te marcou. Então, a gente precisa despertar emoções, principalmente no mundo tão competitivo, com tanta gente criando conteúdo nas redes sociais, para você se destacar, é aquele que despertou emoção nas pessoas. Então, nós temos que despertar emoções. E como nós vamos despertar essas emoções? Com a nossa história. A nossa história, a gente precisa ver a nossa vida como uma grande história. E o seu conteúdo, a sua palestra, o seu discurso, está na sua história. E aí, quando você vai pensar na história, muita gente pensa, storytelling é a arte de contar histórias. Storytelling é a arte de contar os conflitos que geraram mudança. Toda história tem um conflito que gerou a mudança. Então, na hora de você pensar como, eu fui convidado para uma palestra, eu tenho que falar sobre tal coisa. Pensa nos conflitos, quais os maiores conflitos que geraram mudança na sua vida. Eu quero gravar um vídeo para as redes sociais. Pensa quais os maiores conflitos que geraram mudança na sua vida. Sempre quando você for pensar num discurso, pensar no que você vai falar, tem uma aluna do Sua Voz, Sua Marca que ela contou que até que ela ficou muito com isso, ela estava fazendo entrevista de emprego. E quando perguntavam para ela as coisas, ela pensava muito nisso, de contar histórias, porque aí os recrutadores, eles gostam, eles iam se conectar com ela. E é isso, você tem que contar histórias. Eu, na hora de gravar vídeo, eu fico lembrando de várias coisas que aconteceram na minha vida que podem ajudar as outras pessoas. Mas é aquilo também, como eu disse antes, ninguém gosta de ficar ouvindo só falar de você mesmo, quando você fala só de você mesmo. Então, você vai contar histórias suas? Vai. Mas são histórias suas que você viveu que vão falar com o outro, que vão tocar no outro. São histórias que você está falando, que aconteceram com você, mas que o outro vai se identificar. Que, na verdade, são sobre o outro. Então, você tem que pensar nos seus maiores conflitos que geraram mudança na sua vida e que, com isso, você vai levar um ensinamento para outra pessoa, você vai ajudar outra pessoa de alguma forma com essa sua história. Porque a gente sempre ajuda o outro com a nossa história. A gente não tem ideia de como. Eu, às vezes, faço com stories alguma coisa, alguém fala assim, nossa, eu lembro quando eu estava com a minha filha bebezinha e eu ia fazer ginástica, treinar com o PT e levava ela junto. Aí muita gente me falava assim, nossa, eu vi seus stories fazendo ginástica com a sua filha, aí eu peguei e fui fazer, porque eu pensei, nossa. Então, assim, a gente consegue inspirar muitas pessoas a partir do momento que a gente conta as nossas histórias. E aí eu trouxe um script conexão, que é o que eu uso muito nos meus vídeos, no meu conteúdo.
O script de conexão, você começa falando um conflito que você viveu. Depois você fala o jeito errado que você fez, qual foi o processo de virada, o jeito certo e a mudança que isso trouxe para a sua vida. Então, para contar aqui, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês verem como que eu uso esse script de conexão. Eu sou jornalista, eu sou Renata, eu sou jornalista. Eu trabalhei, quando eu me formei, eu trabalhei muito tempo com assessoria de imprensa em grandes agências no Brasil. Até que eu não queria mais trabalhar com assessoria de imprensa e criei a agência de marketing digital, a Reta Comunicação, que é especializada, na época era só eu, era especializada em gestão de redes sociais, quer dizer, era eu e a minha sócia. Aí eu e a minha sócia a gente trabalhava, mas a gente não criava conteúdo, depois a minha sócia até saiu, e eu continuei sozinha, e eu não divulgava o meu trabalho. Eu ia sempre por indicação, os meus próprios clientes me indicavam para outros clientes, ou amigos me indicavam para outras pessoas. E o meu trabalho era sempre por indicação. E eu fui assim por 7 anos. Eu criei a Reta Comunicação em 2016. Aí em 2024, aí às vezes eu até criava um conteúdo, gravava um vídeo e tal, mas não conseguia ter constância, porque para mim aquilo era muito difícil. Eu tinha medo de ser julgada quando eu criasse conteúdo, eu achava que aquilo tinha que estar perfeito, porque eu achava que ali as pessoas iam julgar o meu trabalho a partir daquele conteúdo que eu publiquei. E então, para mim, aquilo, eu não conseguia ter constância, porque eu tinha um peso muito grande naquele trabalho. E aí, em 2024, eu conheci uma pessoa, que hoje em dia é minha amiga, eu conheci ela num evento de marketing. Nesse evento já falaram muito, você é seu principal cliente, você tem que criar conteúdo. Você viu que o conflito eu já falei, agora eu tô indo eu já falei o conflito, já falei o jeito errado, que era não divulgar o meu trabalho. Agora eu vou entrar no processo de virada. E aí essa minha amiga me convidou para dar uma entrevista para o podcast dela, é a foto ali embaixo, a Elsa. E aí ela me convidou e eu pensei assim, nossa, porque eu acho que você podia inspirar outras mulheres com a sua história. E eu pensei, nossa, mas eu sou capaz de inspirar alguém, a minha história, né? Eu achava que não. E aí quando eu entrevistei ela me entrevistou para o podcast, eu saí de lá e falei, nossa, eu adorei isso. Também queria ter um podcast meu. E aí eu criei meu podcast e falei, esse podcast, o Reta Talks, que eu estou ali com a Nancy de blusa rosa. E aí que a Nancy foi uma grande incentivadora. No dia seguinte que eu dei essa entrevista para a Elsa, eu fui almoçar na casa da Nancy e comentei. E ela falou, não, vamos gravar, vamos, você pode usar o meu escritório para gravar e tal. E aí eu topei e ela me deu assim um super incentivo, falou, pode usar o meu equipamento. Acabou que eu desisti de usar o dela e gravei na minha casa, na sala da minha casa. Eu achei que era mais fácil gravar em casa. Comecei gravando em casa e depois eu fui gravar no estúdio da Elsa. Mas enfim, quando eu comecei a gravar o podcast, eu comecei a ter conteúdo para as redes sociais com o podcast, comecei a gravar. E aquilo foi me dando confiança também, porque as pessoas começaram a elogiar. E eu comecei a ser convidada para outros podcasts, comecei a ser convidada para dar palestras, participar de eventos. E eu comecei a estudar oratória, como se comunicar, fui melhorando isso. E comecei a produzir conteúdo para as minhas redes sociais. E esse é o jeito certo, a parte do jeito certo do script de conexão. E quando eu comecei a criar esse conteúdo, eu comecei a construir essa autoridade e participar de palestras, como eu disse, dar entrevistas para outros podcasts. Criei o curso Sua Voz, Sua Marca, criei o curso Vídeos que Marcam. Então, eu tive essa mudança quando eu comecei a criar conteúdo, ter mais confiança do meu trabalho, da minha comunicação. Parei de me preocupar tanto com o que as outras pessoas diziam. E esse é o script de conexão que eu uso para fazer os vídeos. Eu usei a minha história para contar para vocês como exemplo. É claro que se você for fazer um vídeo para a rede social, eu teria que reduzir muito isso. Mas, por exemplo, uma palestra, dá para contar mais longo. Enfim, vocês podem usar a história de vocês. Qual conflito gerou uma mudança na vida de vocês? E eu fiz um prompt aqui, vocês podem dar um print para ajudar. Se vocês quiserem, me mande um direct que eu mando para vocês, que é para escrever esse roteiro com a ajuda da IA. Você pode escrever, botar no ChatGPT para ele, e ele vai fazer para você esse roteiro. Você escreve, mas depois você tem que revisar, para dar o toque humano. Mas você escreve lá para ele. Escreva um roteiro de vídeo para as redes sociais que não ultrapasse 90 segundos e seguindo a seguinte ordem. Primeiro, mostre a situação de conflito que eu estava.
Depois escreva o jeito errado que fiz para vencer esse conflito. Conte o processo de virada que me fez encontrar o jeito certo. Explique o jeito certo e qual mudança ela trouxe para a minha vida. A história que você irá usar como base para escrever este roteiro é esta. E aí você conta a história e aí o ChatGPT vai escrever para você. E depois vocês me marcam porque eu quero ver, tá? Não deixem de me marcar, porque eu gosto muito de ver isso e eu vou te dar também uma opinião, vou te dar um toque, eu quero muito ver. Agora vamos falar da confiança. Gente, tudo comunica, não é só o que você fala. As palavras representam 70%. O tom de voz, 38%. E olha isso, a expressão corporal, 55% da nossa comunicação. Então, gente, a gente tem que ter muito consciência e intenção na forma como a gente comunica, na nossa expressão corporal, da nossa comunicação. Então, eu vou dar aqui algumas dicas para vocês. São algumas. Vou falar sobre postura, porque a postura é sinônimo de confiança. Então, gente, eu vou até afastar aqui para mostrar para vocês, tá? Olha. Síndrome do João Bobo. É aquela pessoa que ela fica assim, tá? Eu já fui essa pessoa, tá, gente? Que ela fica assim, ó. Ela fica o tempo todo se movimentando, se mexendo na câmera. E essa pessoa, ela ficou sem foco aqui o vídeo agora. Ah, agora melhorou. E essa pessoa dá a impressão que ela tá nervosa. Então a gente não pode ficar assim, igual uma gangorra, igual um síndrome do João Bobo. O investigador é aquele que fica assim, ó, com a mão para trás, para um lado e para o outro. Isso também é insuportável. Semana passada eu estava numa palestra que a pessoa também ficava muito assim, ó, olhando, lendo o slide de costas. Eu perdi completamente a atenção dessa pessoa. Gestos viciados, é aquela pessoa que está toda hora com a mão no cabelo, que está toda hora mexendo em alguma coisa, está com a caneta na mão. Tem coisa mais insuportável que a pessoa fica assim, ó, mexendo na caneta o tempo todo? É insuportável. Mão no bolso, a pessoa ficar falando com você com a mão no bolso não transmite confiança nenhuma. Colocar todo o peso em uma perna só. Braços e pernas cruzados é insuportável. Ombros e queixos apontados para baixo, isso aqui você até a voz até fica com mais dificuldade de sair. E apoiar na mesa, na cadeira, na parede, isso é insuportável. Então, gente, são coisas que a gente tem que evitar quando a gente está falando em público. Eu, na semana passada, fui num evento e tiveram muitas pessoas que falaram, que souberam se comunicar super bem no palco, se movimentar, mas tiveram pessoas que perderam aquela oportunidade incrível porque não sabia se comunicar, não sabia. E isso é muito ruim. A pessoa perde uma oportunidade porque ela não sabe transmitir a confiança. Tiveram palestras que eu perdi o interesse, porque simplesmente a pessoa tinha um tom de voz monótono, uma pessoa ficava olhando para trás, lendo a apresentação, ou tinha um monitor na frente também, eu ficava olhando para baixo, vendo o monitor. Insuportável. Eu já fui em evento também de networking, que a pessoa pega um papel, lê um papel, a pessoa olha, fala olhando para baixo, isso perde a confiança total. Então a gente precisa saber como se movimentar, como transmitir. A pessoa também que fala, eu tenho sempre que me controlar um pouco. Se a pessoa fala muito, você perde a atenção, se a pessoa está mexendo muito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão dos nossos gestos, da nossa postura. Eu mesma, eu fui ver aqui numa palestra, a primeira que eu dei, eu fiquei com a síndrome do João Bobo, fiquei igual uma gangorra. Aprendi e não fiz mais isso. E é assim, a postura é muito importante. Então eu quero que vou dar um desafio para você fazer um stories e me marcar, que eu vou te dar um feedback sobre a sua comunicação por direct. Grava um vídeo aí e eu quero ver, eu quero ver sua postura, eu quero ver seu gestual, que eu vou te dar um feedback. Me marquem. Mas entendam, como eu disse, acabei de falar agora que na primeira palestra eu fiquei igual a síndrome do João Bobo. Aí depois eu aprendi como que tem que ficar. Depois eu aprendi muito a me comunicar de outra forma. Eu aprendi o jeito certo de se fazer.
Então, a comunicação ela é treinável. E você só melhora depois que você pratica, tá? Não é eu já dei algumas palestras e ainda tenho muita coisa para melhorar. Mas quando a gente sabe o que a gente deve fazer ou não, facilita muito, porque aí a gente consegue entender o que está certo e o que não está errado, e o que está errado. E você consegue melhorar sempre, e aí melhora no próximo. Gravei um vídeo, não ficou tão bom? Melhora no próximo. Ah, eu falei ali agora para vocês gravarem um stories. Ah, mas eu tenho vergonha. Gente, stories fica 24 horas. No próximo você melhora. O vídeo, vai, publica, depois você melhora. Tem uma filosofia japonesa que diz hoje melhor do que ontem e pior do que amanhã. Então a gente vai estar sempre melhorando. O importante é a gente começar, a gente estudar e a gente praticar. A partir do momento que você estudou, que você sabe, você consegue. Agora você precisa praticar. Então, se você quer sair da inércia e melhorar a sua comunicação, construir a sua autoridade no digital, você precisa de duas coisas. Você precisa estudar e praticar. E eu fiz isso. As pessoas já falavam que eu me comunicava bem, mas eu achava que não. Porque eu via no podcast que eu não transmitia confiança nenhuma. Eu usava palavras, expressões, eu fazia coisas que eu via que eu não transmitia o meu conhecimento, não transmitia a minha confiança. E aí eu comecei a estudar e comecei a melhorar tudo isso. E a partir do momento que você começa a estudar, você vai tendo consciência. E tudo isso, toda essa minha bagagem, eu quero convidar vocês para dar o próximo passo, porque eu peguei todo esse meu conhecimento, não só o conhecimento de oratória, o conhecimento também de redes sociais, de todos os passos que eu fiz, eu criei o curso Sua Voz, Sua Marca. E eu preparei ele com muito carinho, porque é um curso que, assim, eu vou até contar para vocês como que foi o processo para eu criar esse curso. Sabe aquele primeiro exercício que eu botei lá no início, que você tem que descobrir o seu diferencial? Eu fui fazer esse exercício. Eu trabalho como social media, faço gestão de redes sociais. E eu comecei a tentar entender qual era o meu diferencial. E eu descobri que o meu diferencial eu não impunha regras para os meus clientes, eu deixava os meus clientes serem eles mesmos, principalmente para gravar vídeo. Eu deixava eles manterem o jeito deles e manterem a forma como eles falavam, e eu não ficava falando, não, porque no marketing tem que ser assim. Eu sempre fui muito da autenticidade. Um dos meus valores é a honestidade. Então, eu vejo que eu tenho muito, como um dos meus valores é a honestidade, eu trabalho muito com isso, com a autenticidade, de você não mentir, de você manter o seu... você tá ali, você ser você mesmo, você ser muito verdadeiro. E eu sempre levei isso para meus clientes. E quando eu fiz isso, quando eu cheguei a essa minha conclusão, eu pensei, nossa, eu posso ajudar outras pessoas, não só quem eu faço a gestão de redes sociais, mas eu posso ajudar outras pessoas a ter esse mesmo resultado. Porque os meus clientes chegavam até mim e falavam assim, eu não quero gravar vídeo, eu não quero aparecer, eu morro de vergonha. E depois, alguns meses depois, eles estavam assim, não, vou gravar vídeo que é mais fácil. E eu quero trazer isso para vocês. Eu quero que vocês também tenham essa possibilidade de gravar e se comunicar com confiança e fazer todo esse caminho que eu fiz de aparecer nas redes sociais e de se destacar, de se comunicar nas redes sociais. Então, o Sua Voz, Sua Marca é uma imersão prática de 5 módulos feitos para quem? Para você que se sente travado. Você olha para o próprio vídeo e não se reconhece, porque você está ali igual um robô. Você quer sair da invisibilidade, você quer se destacar na rede social e começar a construir uma comunicação que transmite verdade, segurança e autoridade. E você quer fazer isso, mas você não sabe, você se sente inseguro. Você olha as outras pessoas, quer estar igual e não consegue estar ali que nem elas, não consegue falar que nem elas, você pensa, eu queria tanto, eu quero sair da minha mesmice, eu quero me destacar mais, eu quero conquistar mais clientes, eu quero ter uma qualidade de vida, eu não quero ter que trabalhar tanto, todo dia atendendo. Esses dias chegou uma cliente para mim nova que falou, ela é médica, ela falou assim, eu quero construir uma autoridade no digital porque eu não quero ficar aqui tendo que trabalhar no posto de saúde, no hospital o tempo todo. E é isso, é você ter uma qualidade de vida, porque você vai começar a criar conteúdo nas redes sociais, você vai começar a se destacar e você vai começar a se comunicar bem, as pessoas vão ter confiança em você e vão procurar o seu trabalho e com isso você vai crescer, você vai sair da inércia. E eu quero te ajudar, e são 5 módulos.
O primeiro módulo, a gente vai desbloquear a sua comunicação. A gente vai entender, você vai entender por que você tem esse medo. A gente vai trabalhar isso para você tirar todas essas crenças limitantes que tem na sua cabecinha aí que te impedem de se comunicar bem. Depois a gente vai falar de construção da marca pessoal. Ali é onde você vai ter clareza do seu propósito, da sua comunicação. Depois a gente vai falar de conteúdo com estratégia. Ali você vai aprender como funcionam as redes sociais, como você vai criar um conteúdo mais estratégico para criar conexão com a sua audiência. E você vai também criar conexão nesse módulo do storytelling na comunicação. Ali eu vou te ensinar a transmitir a sua fala, transmitir a sua mensagem de uma forma que crie conexão com a sua audiência. E nada melhor do que as histórias para isso. E a última aula, o módulo 5, é o módulo mais longo, mas é o módulo que eu vou falar sobre como transmitir confiança na sua fala. É onde vamos falar sobre técnicas de oratória. Não só para gravar vídeos, mas eu vou falar também de reuniões, pontos de network, na hora de dar entrevista. É um módulo bem amplo, que a gente fala muita coisa, que você vai aprender muito sobre como transmitir confiança na sua fala. E dentro de cada um desses módulos, nós vamos destrinchar o método validado, que é o que eu uso, e é assertivo, para uma comunicação que conecta, que é o método confiar. Eu desenvolvi esse método com base na minha própria história e também no que eu aplico nos meus clientes. O método confiar é baseado em clareza de propósito. Você precisa ter essa clareza de qual é o seu propósito, qual é o seu diferencial para você poder se comunicar. É a organização do pensamento e do discurso. Você vai aprender a organizar todo o seu discurso para você poder transmitir de forma clara. É ter naturalidade, como eu disse, é ser autêntico, falar sendo você mesmo. Você não precisa fazer um papel, ser outra pessoa. É ter uma fala correta e fluente, falar de forma que as pessoas vão entender. É ter intensidade emocional, é falar daquilo que o seu coração vibra, falar com paixão, com entusiasmo. É ter autoridade com base em estudo e experiência. É quando você estuda, você sabe o seu conhecimento e consegue transmitir aquilo. E é ter um repertório e coerência com a prática. É você ser coerente a sua vida com o que você fala. Você aplicar o que você fala. E aí, quem está aqui, tem esse bônus especial, que até sexta-feira, dia 31, quem comprar o curso até sexta-feira vai ganhar uma sessão individual comigo de 45 minutos online. É um encontro exclusivo que a gente vai conversar. Eu vou olhar pontos específicos da sua comunicação, o que precisa ser ajustado, vou te dar dicas. Eu adoro conversar, adoro fazer isso. Eu costumo cobrar bem caro por essa sessão individual, mas eu vou botar esse bônus aqui só até sexta-feira. E eu quero muito conversar com você. Normalmente a gente faz essa aula mais para o final do curso, para a gente ver os seus próximos passos também. E a gente agenda e nós dois conversamos. E assim, é muito bom, a gente sai cheio de ideia, fervilhando, é muito bom. E quem comprar até terça-feira, dia 4, aniversário da minha filha, vai ganhar também o curso Vídeos que Marcam, que é um curso que você aprende a editar vídeos no CapCut e no Edits. É ótimo, porque você também vai aprender a gravar vídeo e você vai conseguir editar os seus próprios vídeos. Então, é um complemento do curso Sua Voz, Sua Marca. Especial, essencial. Tenho muitos clientes que compraram os dois, que fizeram os dois, porque realmente é um complemento e ajuda muito a vocês. E também nesse Sua Voz, no Vídeos que Marcam, eu também falo sobre como montar um cenário, luz, falo sobre tudo isso para você gravar o seu vídeo. E para todos os alunos tem as aulas bônus, que tem a aula com a Bruna Derzi, psicóloga, para quem tem muita vergonha de aparecer. A Bruna, ela fala sobre quais as histórias os seus pensamentos te contam que te impedem de decolar na divulgação do seu trabalho. Tem a aula com a Camila Blatt, terapeuta da fala, que ela vai ensinar muitas técnicas, muitos exercícios, respiração e voz, o poder da comunicação consciente. Gente, essa aula é engraçadíssima, porque a gente está fazendo um monte de exercício. Tem a aula com a Elsa Louro, que é sobre autoconhecimento, que é fundamental para você ter clareza na sua comunicação. Tem uma aula com a Alessandra Ferreira, que é gestora de projetos e mentora de vendas, que ela vai falar sobre da dúvida à ação, como vender com confiança e estratégia. E tem um Notion estruturado com as estruturas, materiais de consultas, scripts para seguir.
E qual é o investimento? A consultoria individual comigo, ela custa 600 euros. O curso Sua Voz, Sua Marca, normalmente custa 200 euros. Mas eu trouxe uma promoção da Black Friday, que o curso está por 69 euros, ou 7 parcelas de 11,71. E tem uma garantia de 15 dias. Você comprou o curso, por algum motivo não gostou, você consegue devolver. Tenho certeza que você vai gostar, que vai te ajudar muito, você vai amar, vai transformar a sua comunicação. São 5 módulos. Cada módulo tem em torno 1h30, 2 horas. E vocês vão aprender muito, assim, rapidamente você consegue aplicar, fazer, aplicar, fazer, aplicar, fazer e aplicar. Então, se você fizer todas as aulas, assistir tudo, maratonar o curso, você acaba muito rápido e você consegue aplicar e depois rever, porque você tem acesso às aulas e depois você consegue ficar por 1 ano, você tem acesso às aulas, então depois você consegue assistir, reassistir e aprender, porque tem muito conteúdo. Então, esses bônus, eles valem até o dia 4, terça-feira. Esse preço especial, ele também vai ficar só por esse período. Tem suporte online para tirar dúvidas, tem 1 ano de acesso às aulas, e toda a aula, todos os módulos vão ter exercícios práticos para a sua transformação. Então, você vai aprender e aplicar com os exercícios, e você vai ter um resultado muito rapidamente. Eu garanto, eu vejo alunas assim, que eu já vejo que já estão decolando, que fizeram o curso e aplicaram, e agora já fazem, produzem conteúdo, criam conteúdo com maior facilidade, já aparecem, morriam de vergonha, já aparecem. E olha que eu tenho uma aluna que ela é super tímida, e agora ela está criando conteúdo com o perfil dela, assim, sabe, do jeito tímido dela, super bem, está fazendo sucesso. Eu adoro o conteúdo dela, eu comento, curto, porque eu acho ótimo, assim. E eu super recomendo. Então, assim, com certeza, se você se inscrever, você vai ter essa transformação na sua vida. E se você não se inscrever, o que vai acontecer? Nada. Você vai continuar estagnado aí no seu trabalho, tendo que ir no presencial, vivendo de indicações, com o Instagram escondido, ou não tem Instagram, ou tem um Instagram que não aparece, você não vai crescer, não vai ter essa qualidade de vida, vai continuar aí travado, com a sua comunicação travado, morrendo de vergonha. E eu não quero que isso aconteça. Portanto, eu quero muito te ver no curso Sua Voz, Sua Marca. Então, inscrevam-se, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. É um curso que eu preparei com muito carinho, eu estudo muito, eu fiz milhões de cursos e eu juntei ali muito conhecimento para poder preparar isso para vocês. E tá com esse preço super especial que daqui a pouco vocês não vão mais conseguir. Então, aqui está o QR Code para vocês abrirem a página e comprarem agora. Se tiverem qualquer dúvida, podem me mandar mensagem. Esses exercícios que eu passei na aula hoje, eu quero que vocês apliquem também, me marquem, eu quero ver, eu quero acompanhar o crescimento de vocês. Esse curso tem uma coisa especial, ele tá eu lancei ele esse ano, então ele ainda é algo pequeno, você compra aqueles cursos grandes, você não tem acesso à pessoa que está vendendo o curso, você não tem, são milhares, milhões de alunos, então assim, eu tenho muito esse carinho de poder manter os alunos próximos, de poder ajudar e dar sugestão e ter essa mentoria e conversar, porque eu acho que isso é muito importante. Isso é muito importante a gente ter esse contato, como eu falo, humano, né? Pessoas conectam-se com pessoas. Então, quando você compra esse curso, você tem esse contato, você tem esse carinho que eu tenho com os meus alunos, que eu quero mesmo ver a transformação deles. Esse é o meu propósito de vida, ver a transformação, ajudar as pessoas a se comunicarem, a destravarem e crescerem muito os seus negócios. Eu quero muito que você cresça, eu quero muito ver o seu sucesso. E eu vou estar muito próxima de você com isso. As aulas são todas online, são todas gravadas, mas você vai ter um suporte, vai poder me mandar perguntas, tirar dúvidas, e eu quero acompanhar esse seu crescimento. Tá bom? Então, nos vemos em breve no curso Sua Voz, Sua Marca.